Bom dia pessoal, tudo bem? Misturando-se 150 ml de solução 2 molar de cloreto de sódio com 250 ml de solução 1 molar de cloreto de potássio, quais serão as concentrações e quantidade de matéria da solução resultante em relação, letra A, ao cloreto de sódio, letra B, ao cloreto de potássio, letra C, aos íons presentes em solução? Pessoal, nós estamos diante de um caso em que nós temos uma mistura de soluções com solutos diferentes, cloreto de sódio e cloreto de potássio, e esses solutos não reagem entre si. Então, nós temos que pensar que é como se nós tivéssemos uma diluição para determinar a concentração. E a concentração tem que ser determinada de forma separada, de forma individual. Tá bom? Então, olha só, aqui na letra A eu tenho o cálculo da concentração em relação ao cloreto de sódio, ao NaCl. A concentração antes é de 2 molar, ele disse aqui no exercício. O volume é de 150 ml, tá? A concentração depois é o que nós queremos determinar, por isso que eu coloquei esse ponto de interrogação. E o volume depois corresponde à soma dos volumes que nós temos. Olha, 150 mais 250 totaliza 400 ml. Aí nós vamos utilizar a fórmula da diluição. A concentração antes vezes o volume antes é igual à concentração depois vezes o volume depois. A concentração antes vale quanto? 2. O volume antes vale 150. A concentração depois é o que nós queremos determinar e o volume depois é 400. Aí eu cancelei as unidades. 2 vezes 150, 300, igual a 400 vezes a concentração. Aí, para deixar a concentração sozinha, passa dividindo, temos que a concentração do cloreto de sódio depois vai ser de quanto? De 0,75 molar. Pessoal, qual que é o significado de 0,75 molar? 0,75 molar é a mesma coisa que 0,75 mol por litro. Significa dizer que em 1 litro de solução eu tenho 0,75 mol. Eu tenho essa quantidade de matéria, tá bom? Olha só, nós fizemos então em relação ao cloreto de sódio. Agora nós vamos fazer em relação ao cloreto de potássio. Para o cloreto de potássio, a concentração antes é de 1 molar. O exercício disse aqui, ó, 1 molar. O volume antes é de 250, ele disse aqui. A concentração depois, é o que nós queremos determinar, o volume depois é de 400, porque é a soma de 150 mais 250. Aí nós aplicamos também a fórmula da diluição, a concentração antes vezes o volume antes é igual a concentração depois vezes o volume depois. A concentração antes é 1, o volume antes é 250, a concentração depois nós queremos determinar e o volume depois é de 400 ml. Aí cancela ml com ml, 1 vezes 250, 250 é igual a 400 vezes a concentração. Aí, para deixar a concentração sozinha, está multiplicando, passa dividindo, temos que a concentração do cloreto de potássio depois é de 0,625 molar, ou seja, 0,625 mol por litro. Isso significa dizer que em 1 litro de solução nós temos 0,625 mol, nós temos essa quantidade de matéria. Tá, pessoal? Bom, e aí, na letra C, ele pede a concentração em relação aos íons. Pessoal, aqui nós vimos então que a concentração do cloreto de sódio é de 0,75 mol por litro. Então, em 1 litro de solução, nós temos 0,75 mol. É esse o valor da quantidade de matéria que nós temos. Então, nós estamos partindo do pressuposto de que nós temos 1 litro de solução, tá? Aqui, pessoal, o cloreto de sódio, NaCl, ele é um composto iônico. Nós temos uma ligação iônica ali. Nós temos o íon Na+, ligado ao íon Cl- por meio de uma ligação iônica, de natureza eletrostática. Então, ali existem esses dois íons, o Na+, e o Cl-. Existe um fenômeno chamado de dissociação. A dissociação corresponde à separação desses íons já existentes.
Então, quando nós temos a dissociação, nós temos aqui o Na+ e o Cl-. Nós temos a separação desses íons. Nós vimos que a quantidade de matéria presente em 1 litro de solução é de quanto? De 0,75 mol. Por isso que eu coloquei 0,75 mol aqui. Como a proporção é de 1 para 1 para 1, se eu tenho 0,75 mol do NaCl, eu tenho também 0,75 mol do Na+ e 0,75 mol do Cl-. Agora, olhemos para o cloreto de potássio, para o KCl. Nós vimos que a concentração é de 0,625 mol por litro, ou seja, em 1 litro de solução, nós temos uma quantidade de matéria de 0,625. Por isso que eu coloquei aqui 0,625. O KCl também é um composto iônico. Nós temos ligação iônica ali. Nós temos os íons K+ e Cl-. E aí, com a dissociação, nós temos K+ e Cl-. Acontece essa separação dos íons. Como a proporção é de 1 para 1 para 1, se aqui eu tenho 0,625, aqui eu também vou ter e aqui também vou ter, tá, pessoal? Bom, aí o exercício pede a concentração desses íons. Então, para o Na+, a gente vai ter 0,75 mol por litro. Por que é por litro? Porque a gente está considerando 1 litro de solução, certo? Aqui, ó, 0,75 mol do Na+. Do K+ é 0,625 e para o Cl- eu tenho que somar esse 0,75 com esse 0,625, que vai totalizar 1,375 mol por litro. Obrigado!